Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeavam, a parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte sobre as pedras brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. São palavras para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a santa palavra de Deus. Viva Jesus Cristo! Caríssimos irmãos, ouvintes da santa palavra de Deus, hoje a igreja nos traz uma belíssima palavra nessa terceira noite do tríduo dedicado a Nossa Senhora das Dores. Uma palavra que faz todos nós aqui, como cristãos católicos, refletir um pouco sobre a nossa caminhada, como nós somos, como nós estamos sendo católicos, como nós estamos sendo cristãos em meio ao mundo secular, em meio ao mundo, infelizmente, cada vez mais distante de Deus. Eu gostaria de começar a reflexão na noite de hoje, saudando e parabenizando a comunidade pela essa festa tão bonita, pelas pessoas que vieram participar, pelas pessoas que estão aqui presentes, atentas em ouvir a palavra de Deus, e pelo mérito também dessa construção. É uma comunidade, quando a gente percebe o tamanho de sua fé, como diz São Tiago, não está somente na fé, mas sim nas obras. E vocês começaram praticamente, vamos dizer assim, no peso da palavra ontem, e vocês já estão aqui com a Casa de Deus já coberta, já bem iniciada. Então, muito mérito da comunidade e parabéns para que vocês continuem fazendo esse trabalho. Isso enriquece muito uma comunidade. Lá na capela, a qual tomo conta, nós já temos a Capela do Santíssimo. E é um passo que eu tenho certeza que um dia, no passar dos anos, vocês também darão.
né, a presença de Cristo eucarístico na casa de Deus. Né? Toda a capela, onde tem a presença de Jesus eucarístico, fica, vamos dizer assim, tem um tom especial. É o próprio Jesus que está ali. E falando, voltando-se ao trido, terceira noite do trido, Nossa Senhora das Dores, falar de Nossa Senhora é motivo de grande alegria. E gostaria de começar, como já disse aqui, sobre a questão do credo católico. Como nós somos católicos? O que quer dizer a palavra católico? Muitos de nós dizemos que somos católicos, que somos cristãos católicos, mas nós, infelizmente, conhecemos muito pouco da nossa fé. O que nos deixa é a base, é o pilar da fé católica, é a oração do credo. Quando nós vamos dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, tudo aquilo, quando a gente diz creio, no batismo, o padre faz aquela renovação do batismo, né, das promessas batismais, com os padrinhos, naquele momento. Então, é uma forma de fazer com que a gente lembre, né, que a gente consiga lembrar daquilo que nós professamos. Porque é muito natural nós ouvimos pessoas que se dizem católicas, mas dizem, eu acredito nisso, mas isso aqui eu não acredito muito não. Veja que a primeira leitura fala sobre ressurreição. E o credo também diz, creio na ressurreição da carne. Ou seja, essa vida não é uma vida que é para sempre. Essa vida, nós não podemos exaltá-la acima do Espírito. Nós cremos na ressurreição. Isso quer dizer o quê? Que um dia esse corpo mortal perecerá. E o que vai sobrevir é a alma. O que vai ficar é a alma. O que nós temos de mais valioso é a nossa alma. A salvação da nossa alma. Mas infelizmente, a gente nem sempre a gente presta atenção nisso. Vivemos muitas vezes mais pela carne do que pelo Espírito. Falando sobre Nossa Senhora, a Igreja Católica nos mostra e nos dá os dogmas marianos, né? E o que é isso, Maurício? Os dogmas marianos. Nós temos o dogma da Imaculada Conceição. Nós sabemos o que significa Maria Imaculada Conceição? Quer dizer, Nossa Senhora que nasce sem a marca do pecado. Nossa Senhora é a única dentre nós, humana, que nasce sem a marca do pecado original. Até porque, como Nossa Senhora seria a mãe de Jesus se ela nascesse com a marca do pecado. Então Deus a gerou imaculada. Festa que nós celebramos dia 8 de julho de todos os anos, né? O dogma da Imaculada Conceição. Maria, Mãe de Deus. Nós sabemos que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Mas Deus é o Criador. E é um entrave entre católicos e evangélicos, protestantes, que eles não creem quando nós dizemos que Maria é Mãe de Deus. Porque eles acham que é incompatível. Como se Deus criou o mundo, uma mulher nascida de homens é a mãe de Deus. Mas nós, como católicos, acreditamos que se Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. Se nós acreditamos na Santíssima Trindade, como iniciamos hoje essa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que nós acreditamos em 3 pessoas no único Deus. E isso é um mistério, não é, irmãos? Porque são 3 pessoas, um único Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um mistério. E não vai caber na minha cabeça nem na sua nunca. Não vamos entender isso. O mistério da Santíssima Trindade. São 3 pessoas e um só Deus.
O próprio Jesus vai dizer na palavra, na santa palavra de Deus: eu e o Pai somos um. E no dia que você quiser entender isso, você cuidado que pode virar um protestante. Porque os protestantes querem entender certas coisas. E não tem explicação, né? A Sagrada Eucaristia, Cristo presente na Sagrada Eucaristia. A gente comunga. E é corriqueiro nós ouvirmos da boca das crianças que comungam pela primeira vez. Eu já ouvi. A criancinha saiu toda feliz e disse para a catequista: tem gosto de pão. Tem gosto de pão. Parece pão, mas não é mais pão. Tem cor de vinho. Tem gosto de vinho. Mas após a consagração, não é mais vinho. Acontece naquele momento, quando o padre impõe as mãos, a transubstanciação. Ou seja, naquele momento, o Espírito Santo é como, diz um santo da igreja, não recordo qual, mas o santo diz, é como se Deus obedecesse a um homem, a um padre. Porque o padre coloca: enviai-vos o Espírito Santo. E naquele momento, Deus concede o pedido daquele padre. E após aquele momento da consagração, não é mais pão, é corpo de Cristo. Não é mais vinho, é sangue de Cristo. Esse é o entrave grave entre católicos e protestantes, porque eles não acreditam. São Paulo em Coríntios vai dizer, melhor, é em Coríntios mesmo: isto é o meu corpo. Jesus diz: isto é. Jesus não diz: isto representa o meu corpo. Eles fazem em suas celebrações a Santa Ceia. E o interessante é que depois que termina tudo aquilo ali, eles jogam fora. O que a Igreja Católica faz com a reserva eucarística? Colocamos no sacrário. Eles só acreditam que Jesus está presente no momento da ceia. Passou a ceia, acabou. Porque eles acreditam que aquele pão representa. Eles brincam de novela. É uma representação, é um teatro. Um pão, vinho. Vinho não, que eles estão no suco de uva. O próprio Jesus não usou suco de uva. Usou vinho. Vinho mesmo. Tá? O primeiro milagre, nas bodas de Caná, João capítulo 2, Jesus não vai usar água para transformar em suco de uva. É água para se transformar em vinho. Por isso, nós dizemos que, quando a gente ouve, uma vez eu ouvi um evangélico dizer: a bebida é o sangue do demônio, é a semente do diabo. O diabo cria alguma coisa? O diabo tem poder de criar alguma coisa? Tudo que foi criado por Deus. Agora tudo tem um lado. Tem um lado bom e um lado ruim. Água é bom. Beba muita água, você vai morrer. Não é verdade? Se água fosse... Água é bom, mas em excesso mata. Para dizer, amados irmãos, que tudo que Deus criou é bom. Mas o ser humano sempre passa pela corrupção daquilo. Não é? A cerveja, por exemplo, ela é criada entre os monges beneditinos. Eles são os pais da cerveja. Para dizer que isso que foi criado, tudo que foi criado, é criado por Deus. Nas bodas de Caná foram 6 talhas. A Bíblia nos diz que cada talha de pedra equivalia a mais ou menos de 90 a 120 litros. Minha gente, foi mais ou menos 600 litros de vinho, de água transformada em vinho. Era muita coisa para uma festa de casamento. No tempo de Jesus, no nosso tempo, a gente faz o quê? Recebe uma visita, vamos tomar um café. Né? É o famoso café, não pode faltar na casa de ninguém. Tem que ter café. No tempo de Jesus, vamos tomar um vinhozinho. Não tinha café, não existia isso. O vinho representava a alegria, a festa. Claro que também na palavra de Deus pede para não se embriagar.
que é errado. Mas para dizer o que, gente? Que tudo na vida existe um equilíbrio. Deus criou tudo para a felicidade do homem, mas o homem nunca está satisfeito com o equilíbrio. Ele sempre ultrapassa, ele sempre quer o extremo. Ou o extremo de um lado, ou o extremo do outro. Infelizmente, temos aqui instrumentos de corda. O Ministério Querigma, a sua base musical é de instrumentos de corda. E esses instrumentos nos ensinam algo muito interessante. Vocês viram que aqui antes de começar, eles estavam aqui, dom, 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 batendo essas cordas, uma por uma. Isso se chama afinação. Se ele apertar demais uma corda, ela não vai ter som. Ela pode arrebentar e estourar. Se ele não apertá-la, ela vai ficar com um som muito grave e não tem, aqui vocês não ficariam aqui, não conseguiam ouvir. Nem para cima, nem para baixo. A afinação de uma corda dessa é o limite. Nem muito apertada, nem muito frouxa. É um equilíbrio para nos dizer que a vida cristã também é assim. Tudo foi criado por Deus, para o homem. Mas o homem tem que ter sempre o equilíbrio. Procurar o equilíbrio. Infelizmente, nós vivemos uma vida desenfreada, onde as pessoas não vivem assim. Próximo dogma mariano, a Assunção da Virgem Maria. Nossa Senhora que é levada ao céu. Ela foi assunta ao céu. Agora, 15 de agosto, a igreja celebra a Assunção da Virgem Maria. Para nos dizer que Maria, ela não morre. Ela é levada ao céu. Aí, se você é católico, diz, isso eu não acredito não. Então você não é católico. Se você diz que acredita em uma coisa, mas não acredita em outra, o que é ser católico? Quando dizemos católico, a palavra católico quer dizer universal. Não é igreja universal não, viu gente? Universal, acreditar em tudo que a igreja ensina. Se você duvida, você já não está sendo um católico de fato. Tá certo? Então, se você duvida, vai estudar e vai entender por que a igreja ensinou isso. As aparições, né? Eu já perguntei a católicos, né? Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida é a mesma Nossa Senhora? E já ouvi muito católico dizer que não. O que vocês acham? É sim ou não? Sim. Muito bem. Tá vendo? Parabéns para vocês. É a Nossa Senhora, é a mesma Nossa Senhora. Tem aquela música do Roberto Carlos, né? Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Ah, mas Nossa Senhora Aparecida é moreninha, Nossa Senhora das Graças é branquinha. Não tem nada a ver. A cada aparição de Nossa Senhora foi em uma determinada época para um determinado povo. Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, aparece com a pele morena, como se fosse uma índia. E é uma bela aparição. Nossa Senhora de La Salete é outra vestimenta. Não sei se vocês já viram, mas a imagem de Nossa Senhora de La Salete é muito linda. A roupa dela, a vestimenta de Nossa Senhora não se compara às outras imagens que nós conhecemos. É bem diferente. A imagem, a aparição de Nossa Senhora de La Salete. E Nossa Senhora das Dores não é uma aparição. Nossa Senhora das Dores é um título que a igreja a dá. Pode ver que a imagem de Nossa Senhora das Dores, nós temos o coração de Nossa Senhora com 7 espadas. E você sabe o que significa essas 7 espadas em forma de cruzes? São as 7 dores que Nossa Senhora sofreu na sua vida terrestre. E aqui eu vou trazer uma por uma. Primeira dor de Nossa Senhora, logo com Jesus recém-nascido nos braços, no 8º dia, quando ela leva ao templo a profecia de Simeão. Aquele homem diz, uma espada transpassará sua alma. Imagine para uma mãe escutar isso, né? Logo no começo da sua vida, com aquele menininho, pequenininho. Né? Segunda dor de Nossa Senhora, a fuga para o Egito. Ela teve que sair às pressas, à noite, com medo. E não foi de carro não, de ônibus, de moto, foi a pé.
ou de jumento, que naquele tempo era o transporte da época. Não é? Os 3 dias que Jesus esteve perdido é a terceira dor que Nossa Senhora teve. A 4ª dor, o encontro com Jesus levando a cruz. Vocês podem ver, pessoal, que no coração de Nossa Senhora, nós temos aqui 3 de um lado, 4 do outro. Essas 3 primeiras foi as quais eu trouxe aqui. Antes da paixão e morte. E essas outras 4 são as piores, né? O encontro de Jesus levando a cruz. Aquele menino que ela criou com tanto cuidado, com tanto zelo, estava vendo indefeso, inocente, carregar a cruz rumo ao Calvário. A 5ª dor, a morte no Calvário. A 6ª dor de Nossa Senhora, a descida do corpo de Jesus da cruz. E a última dor, a 7ª dor, o sepultamento de Jesus. E tudo, amados irmãos e irmãs, Nossa Senhora passou e aguentou até o fim. E como diz a palavra, não disse uma palavra, guardou tudo isso no coração. Era motivo para qualquer um de nós se rebelar contra Deus. Nós já vimos muitas pessoas se rebelarem contra Deus, ficarem revoltadas porque perdeu alguém da família, algum ente querido, porque uma pessoa foi morta de forma brutal. Não é? Às vezes as pessoas se perguntam, né? Por que fulano foi morto dessa forma? São mistérios, são coisas. Nós não podemos querer aqui entender Deus, apenas rezar. Né? Então a gente não pode nunca se revoltar contra Deus. Em todas as coisas, sempre agradecer ao nosso Deus. Vivemos um tempo, num ano, que nós passamos aí com tanta chuva. E a gente ouviu tanta gente falar coisa errada, né? Nesse tempo de pandemia, infelizmente as pessoas se perderam pelo caminho. As aparições de Nossa Senhora no século XX, a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Ela pede para rezar o rosário. Reze o rosário todos os dias. Nós estamos rezando o Santo Terço, minha gente, todos os dias. Estamos sendo fiel a Nossa Senhora. Uma comunidade como essa de vocês, que carrega o nome de Nossa Senhora das Dores, é uma comunidade que deve cada dia se espelhar na Mãe de Deus. Não é? Cada dia se espelhar na Mãe de Deus. Na Sagrada Família. Rezar o rosário todos os dias. Juntar a família para rezar. Ensinar seus filhos a rezar. Começar a ensinar seus filhos, minha gente, na educação que nós tivemos dos nossos avós. Ah, mas não é assim mais. É assim sim. A gente não pode educar a nossa família como o mundo quer. Hoje eu ouvia uma irmã da igreja dizendo que no grupo que ela coordena tem crianças e adolescentes dizendo que o movimento LGBT é uma coisa natural, normal. Cuidado! Você sabe o que quer dizer esse movimento LGBT? Essa bandeira cor de arco-íris, que tem, infelizmente, jovens que já carregam essa bandeirinha colocada no seu status do WhatsApp, nos seus status das redes sociais, desenhando em casa, adesivos em caderno. Ai, porque está na moda. É natural. É natural não. Para o católico não é natural não. E em nome de Jesus, que está presente no meio de nós, se algum de nós aqui presentes já ouviu ou já presenciou esse tipo de coisa, se afaste. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Um casamento de homem com homem é de Deus? Uma convivência de duas mulheres é de Deus? Não é. Infelizmente, existem muitos que se dizem católicos, mas nas redes sociais aplaudem. Um tempo desse atrás aí, casou um aqui em Penedo. Eu não posso dizer o nome.
Essa pregação está sendo gravada, depois vai ser colocada nas redes sociais. Você pode também depois acessar. Eu não posso dizer, senão não passa. E teve muitos católicos, eu conheço muitos católicos que se dizem, entre aspas, católicos. Parabéns, sejam felizes. Não vai. 2 homens casados não vai ser feliz, não. 2 mulheres casadas não vão ser felizes, não, porque isso não é amor. Isso não é amor de Deus. Isso não é uma união formada na base, na rocha que é Cristo. Não é. E você não pode aceitar isso. Cuidado, pais de família, cuidado com os seus filhos. Cuidado com as escolas. Cuidado com os professores. Tem muito professor ensinando isso em sala de aula. Procure saber quem são os professores dos seus filhos. Eu já vi barbaridade postada por professores e alunos. Eu não vou dizer qual é a escola, em qual município. Mas é estarrecedor. Tem professor militando dentro das salas de aula, dizendo, em vez de ensinar a história, a matemática, a língua portuguesa, está ensinando, hoje é natural. A gente não pode ser preconceituoso. Isso não é preconceito, não. Nós somos cristãos apostólicos romanos. Católicos apostólicos romanos. Se você diz que é católico, mas está exagerando. Espera aí, tem coisas que a gente tem que ser radical. A fé católica deve ser defendida. Porque o demônio está entrando nas famílias, nas escolas. Nós já vivemos uma outra passagem aqui de Nossa Senhora. Ela fala que os males da Rússia não se espalhem pelo mundo. Esse mal da Rússia que se espalhou pelo mundo é o comunismo, que já se espalhou. E nós já vivemos. Esse tal de movimento LGBT já é um braço do comunismo. Nós olhamos as famílias, minha gente, há 20 anos atrás, como que eram as famílias. Olha hoje. Filho que quer bater na cara do pai. Não respeita pai, não respeita mais mãe. Um adolescente com 14 anos se prende dentro de um quarto, com o telefone na mão, vendo porcaria. A gente vê um monte de jovem hoje com 16 anos, 17 anos, andando junto de mão dada, um homem com homem, uma mulher com mulher. E ai de você se disser alguma coisa, é processado. Respeite, mas não aceite. Eu respeito. Deus não deu liberdade? O nosso amado Deus deu a liberdade. Ele nos deu liberdade. Mas o que o povo vive é libertinagem, não liberdade. Vão quebrar a cara. Você já viu alguém trilhar o caminho do mal e dar certo? Quem constrói a sua casa sobre a areia, essa casa irá cair. São palavras de Jesus em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 8. Sermão da montanha. Aquele que construi essa casa sobre a rocha, ela vai aguentar todas as tribulações. Nós que rezamos, que somos de igreja, que reza o texto, que procura ensinar a nossa família como Nossa Senhora criou, a gente passa por tribulação, é ou não é, na verdade? Quantos pais de família que criaram seus filhos direitinho, fizeram a primeira comunhão, a crisma, tudo certinho, e depois se debandaram no mundo? Tantos pais estão sofrendo por causa de drogas, de prostituição, de uma série de coisas. Mas criaram na fé. E mesmo assim, imagine uma família que começa nesse tipo de coisa. É triste. E querem ainda dizer que família pode ser qualquer coisa. Homem com homem, mulher com mulher. Inclusive eles podem até adotarem filhos e não sei o que. É uma família. E ai de você dizer que não é. Não é. A única família é Jesus, Maria e José. Pai, mãe e filhos. 2 homens vão produzir um filho como? 2 mulheres vão produzir como? Eles não são os bambambam? Me mostre como eles podem produzir. Não há, minha gente.
Então, abriu nossos olhos para isso. Então, esse é um braço, infelizmente, do comunismo no meio de nós. Tenhamos cuidado. Eu ouvi um tempo desse atrás uma pessoa antiga dizer: essa história de comunismo não existe não. Desde eu pequeno que eu ouço isso. E eu nunca vi. Você já pesquise. Procura saber como está a igreja católica no país chamado Nicarágua. Padres presos. Bispos presos. Porque o presidente desse país começou a ficar insatisfeito com o ensinamento da igreja. E procura saber também, amados irmãos, de quem esse presidente da Nicarágua é amigo daqui do nosso país. E tire as suas conclusões. Não posso passar disso, mas tire as suas conclusões. Cuba, por exemplo, que dizem, lá está instaurado o bendito comunismo. E lá ninguém pode dizer nada. Nós já ouvimos dizer aqui no nosso país que as redes sociais, os meios de comunicação vão ser regulados. Ou seja, só pode acessar o que ele quiser. Você sabia que em Cuba as pessoas não têm acesso à internet? Têm acesso limitado ao que eles querem. Um outro país ditador comunista, a Coreia do Norte, só tem um canal de televisão e só passa o que o presidente quer passar? Imagine. Se você, na Coreia do Norte, que é um país comunista, se você pegar um copo, qualquer copo, e colocar em cima da foto do presidente, se um guarda ver, você é preso e açoitado. Ele é o Deus. A Igreja Católica não vale lá. A verdadeira Igreja Católica na China está sendo perseguida pelo presidente também da China. Então, está faltando, e isso, meus amados irmãos, vocês não vão encontrar em nenhum canal de TV. Eu não vi isso. Você não vai encontrar, não. Você não encontra em Globo isso. Você não encontra em nenhum canal. Não vai encontrar. Porque não é dito. Há cristãos sendo mortos, perseguidos. A igreja sofre. O nosso bloco aqui na América do Sul, quase todo, está passando por isso. Legalização do aborto. Um católico, você é a favor do aborto? Existem católicos que dizem, se uma mocinha, ela foi brutalmente estuprada, ela vai criar filho de um infeliz desse, do demônio desse, tem mais que abortar mesmo. Se um católico pensa assim, ele está pensando com a mente do capeta. Não é com a mente de Deus. Não é com o ensinamento da igreja. Gente, o estupro é algo hediondo, animal. Mas se de um estupro, se nasce uma criança, é a vontade de Deus. Você pode dizer, é a vontade de Deus. Alguém nasce e morre sem a vontade de Deus nessa terra? É Deus que, no mal, Deus é craque nisso. De um mal tirar um bem. De um grande mal tirar um bem. Isso é grandioso. Deus é incompreensível. Veja, um ato como esse, Deus vai tirar um bem daquilo tudo. E muitas vezes o bem daquilo tudo é aquela criança. Se de repente aquela jovem, ela não quer criar, ela ficou com um trauma. E depois que nascer, ela doe para alguém, para uma família que deseja tanto criar. Tem tantos pais de família que quer ter filho e não pode. Não é? Mas não pode. Gente, o aborto é coisa hedionda. Você não pode ser a favor de um aborto em hipótese alguma. Só Deus dá a vida e só Deus pode tirar. Veja, vocês que são mais jovens aqui, entra na internet e vai olhar como é que é feito um aborto. Se mata a criança, minha gente. Se tira os pedaços da criança com uma pinça. Arranca-se os pedaços. O braço, a perna,
destroça a cabeça, esmaga a cabeça da criança no ventre da mãe e vai puxando pedaço por pedaço. Como que um católico pode dizer isso? Gente, na Argentina já foi aprovado. Uma lei para ser aprovada, a gente sabe muito bem que tem que ter a base. Uma base dos presidentes, dos deputados. Olha quem é o presidente da Argentina e de quem ele é amigo aqui no Brasil. Procura saber, pesquisa. Na Argentina também foi aprovado agora recentemente a linguagem neutra. Não pode existir mais ela e ele. Agora a palavra é elo. A palavra agora é elo. Foi aprovado. Para o professor ensinar na sala de aula que não tem mais masculino e feminino. É todo mundo é a mesma coisa. Tem um vídeo na internet de um pregador católico dizendo com uma mulher dizendo que quer ser. O que ele disse que ia ser? Um pônei. Que o sonho dela é carregar uma carroça. Gente, a nossa sociedade está doente. Eu vi uma menina grávida, quase nua, está nas redes sociais, na página do Anderson, pregador, o Anderson dos Reis, na página dele, ele postou lá, ela dizendo que é o meu filho, não é filho não, viu? Ela disse é filho, o meu filho, ele vai nascer, o registro dele vai ser não binário, e ele vai decidir o que ele quer da vida. Quer ser homem ou se quer mulher? Se for mulher, quer ser Para ele decidir. Eu já ouvi falando que não era nem para botar o nome assim, era para... Justamente, é para a criança quando crescer, escolher o que ela quer ser. Inclusive, existe até hipóteses malucos que a pessoa pode casar com um animal, casar com uma árvore. Não teve um doido que casou com uma árvore? Vai de pau. Minha gente, e isso vai entrando. E a gente, olhe, existe uma máxima marxista que diz: conte uma mentira 1000 vezes, ela torna-se verdade. Eles continuam insistindo, até o momento de dizer, não, isso é natural. Porque a gente viu que as famílias de hoje se baseiam em quê? É natural. Quantos pais a gente não ouve dizer, pai e mãe dizer, que hoje em dia é natural a criança se criar dessa forma. Desrespeitando todo mundo. Não agradece mais o alimento que come. Vai dormir como um cavalo, você acorda como um jumento. Não reza. Tá dois adultos conversando, passa no meio para lá e para cá, faz birra, faz vergonha pai. Tem pai que não tem coragem de sair de casa com um filho, por vergonha. Eu já vi situações de pais que não conseguem sair de casa para não passar vergonha. Porque o filho, aí no meio do povo, é que ele faz. Ele cai no chão, faz aquela estribulia, e o pai fica morto de vergonha, não sai de jeito nenhum. Só vive em casa, não de casa, não sai. Não é porque é natural, é porque ele nasceu assim. Eu não sei o que faço mais com o fulano. O que, minha gente? Um menino com 8, 9 anos, sente na mão. Ai, que não pode bater. Quem disse que não pode? A palavra de Deus, Eclesiástico, capítulo 30, vai nos dizer, aqui, está aqui a palavra de Deus, eduque seus filhos com a vara. Claro que a gente não vai pegar e bater no menino com vara, né? Era o contexto da época. Essa palavra foi escrita quando? Antes de Jesus, tem mais de 2000 anos. O que essa palavra quer dizer para nós hoje? Eu sempre digo lá em casa, eu ensino uma vez, olha, não faça isso. 2, não faça isso. A terceira, não faça isso não, menino. Tem vergonha? Pega na orelha, uma lapada na bunda. Tem que mostrar que quem manda na casa é você. É o pai e a mãe. Tem muitas casas por aí que quem manda é o filho. Gente, se um bezerro está fazendo isso, quando tornar-se boi, você está refém de um filho? Antigamente, olha como o mundo está descontrolado. Antigamente as famílias eram numerosas. Todo mundo obedecia a pai e mãe. Eu tenho orgulho de dizer que a minha família é
Eu sou o mais velho de uma família de 9 filhos. Graças a Deus. Há brigas? Há. Discussões de vez em quando existem, né? Mas tenho orgulho de dizer que a minha família, eu tenho 8 irmãos. Aí hoje, a mentalidade comunista. Não! Tem um monte de filho? Primeiro enfiar isso na cabeça do povo. Tem um monte de filho? Aí começaram a dizer um monte aos casais novos, começaram a ter medo. Não, a gente ter 1, 2 filhos. Aí começou a andar na onda. Hoje a gente vê os casais por aí com 2 filhos. 1, 2. E tem casais que nem filho quer. Prefere criar um cachorro e chamar o cachorro de filho. Gato. O meu amor, o meu menino. Com gato, com cachorro. Nada contra a cachorro e gato. A gente tem que cuidar. Mas ele tem um lugar dele. Tem casas por aí com gato e cachorro que não tem quem entre. Um fedor de fresco terrível. É cachorro por cima de mesa, por cima de cama, por todo canto. Lambe, faz as necessidades dentro de casa. Não tem quem suporte aquela casa. Minha gente, aí é o meu filho, e não sei o que, e gasta rios de dinheiro. Chega uma pessoa pedindo um prato de comida, ela não dá. E se diz católica. Se diz uma pessoa dessa, se diz católica. É aonde católica? Trocou um ser humano por um animal. O conceito de família está colocado no lugar de um filho, um cachorro, um gato, um papagaio, um escambau. Menos o sagrado. Olha que mundo doido. Aí hoje a gente tem situações, vocês sabem, tem famílias aí com 2 filhos que dá trabalho pelos 9, pelos 10, pelos 15. Eu cansava de ouvir a minha avó dizer, né? Que ela teve 14 filhos, só se criou 6. Né? Ela tinha muito problema, morreu depois que nascia. 14 também. 14 também, né, minha irmã? Eu tenho 15. Graças a Deus, minha irmã. Eu 10 homens, 50. Tudo viveu assim. É uma bênção, né? E nessa época, quando o filho fazia coisa de errado, a mãe mandava, vá quebrar aquele chicotinho ali, vá. Pra você apoiar. Aí ele trazia, chorava, vinha, trazia, tome, lapada. Quebrava o chicote nas pernas, no bumbum, em todo canto. Eu apanhei muito de chicote de andu. Eita, a doía, viu? Dói ou não dói? Pelo amor de Deus. É bicho que dói. E quando fica aquela pontinha fina, com 2 folhinhas, aí a coisa fica marca. Quando eu podia correr, eu corria. Eu lembro de uma época que a minha mãe disse, vem aqui, cabra safado. Aí eu consegui correr, corri. Ela pegou um chinelo e jogou. Quando eu vi o chinelo, baixei assim, o chinelo passou. Fui para dentro das palmas, fiquei a tarde todinha lá dentro das palmas, tapeando, cheguei de noite só. Aí cheguei perto de vovó, né? Perto de vovó, por ali. E minha mãe querendo me pegar, eu disse, e a minha avó, deixa o menino, deixa o bichinho, já passou. E graças a Deus, mas eu me lembro de muitas. Mas eu agradeço tanto por essas pancadas que levei. Será que eu estava aqui se me desse essas pancadas? Aí hoje, eu não posso bater no meu filho porque ele vai ter trauma. Que trauma que nada, rapaz. Que ser humano. Hoje em dia, olha gente, a gente vê tanta adolescente dizer que está com depressão. Tô deprê. Depressão. Gente, depressão é uma doença, a gente sabe. Mas, gente, temos tudo hoje. Um jovem que fica com depressão porque o pai não pode comprar um telefone para ele. Isso aí é possível? Aí o pai vai fazer as vontades, né? Aí o filho de fulano tem porque o meu não tem. Tá errado. Tá errado. Eu sei as minhas limitações financeiras. Eu sei. Cada um de nós sabe. Ah, mas família de fulano comprou uma televisão de 50 polegadas, vou comprar uma de 80. Vai, besta. Vai comprar para tu ficar devendo o resto da vida. Vender a calça, vender tudo. Ficar sem nada com a televisão. Depois vai comer a televisão. É triste. Gente, olha, o povo de hoje reclama com a barriga cheia.
Eu recordava que há 20 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, meu pai trabalhava na Magnu, a Sudene, lembra? Sudene? Trabalhei nela, eu. R$ 60 a pessoa ganhava no meu tempo. Eu tinha 12 anos. Vi uma comida, eu lembro, um feijão velho furado, Sim, uma farinha amarela, um arroz que tinha que bater num pilão para tirar as cascas, e todo mundo era feliz. Hoje, ou muito ou pouco, o governo está dando para as famílias aí, a grande maioria, R$ 600. Olha esse povo quer trabalhar mais. não, quer não. Porque nas roças a gente não vê, no sítio a gente não vê mais roça. O povo não quer trabalhar mais. O povo quer trabalhar mais não. Gente, se a pessoa ganha R$ 600 e durante um mês ganha mais 600, é 1.200, é um salário mínimo. Qual era a família que há 24 anos atrás tinha um salário mínimo? Se contava. Se contava. Então o povo de hoje é rico. Reclama porque quer, mas é rico e não sabe. Aí ficaram ricos e ficaram mole. Um monte de menino mole. Tanto é que tem, olha, tem muito menino. Aqui no sítio eu sei que não tem, que os meninos aqui são criados, estão trabalhando e tudo mais. Mas meninos de rua, alguns meninos de rua, são moles como manteiga. Não sabe fazer nada, vive como galinha de granja. É terrível. Nós temos que abrir os olhos. Porque uma criança criada assim, o que vai acontecer depois? Vai tornar-se esse caminho aí. De redes sociais, de internet, de achar que é tudo natural. É terrível. Caminhando para a conclusão, que já me estendi demais, né? Sobre tudo isso que nós acabamos de falar aqui, que nós possamos, meus irmãos, a cada dia se espelhar na Virgem Maria, de sermos realmente católicos, de sabermos o que nós estamos defendendo. Tenhamos muito cuidado naquilo que a gente defende, porque o católico não pode ser a favor nunca de aborto, de LGBT, de famílias como a gente vê na televisão e novela. Quando você for exemplar sua família, o exemplo é Nossa Senhora. O pai, São José. Criai os seus filhos inspirados na Sagrada Família. Que nós possamos ter cuidado e abrir os olhos também com os nossos filhos, lá onde eles estão. Aqui muitos vão para a cidade, né? Vão de ônibus e tudo mais. Tem que ter cuidado. Procura saber o que está sendo ensinado nas escolas. Gente, fazer caridade é bom. E é certo. Mas a igreja não pode viver de fazer só caridade. A missão da igreja é pregar a palavra de Deus. E fazer a caridade a quem realmente precisa. Nós vemos muita gente que recebe as caridades por aí. São pessoas que nem pisam na igreja. Que vivem uma vida desenfreada. Não é? Então, o que adianta? A igreja se basear nessa ajuda humanitária ou social, que não sei o quê. Que nós rezamos pelo nosso país, que nós rezamos pelas nossas famílias, para que nós possamos continuar falando abertamente de Jesus em todos os lugares. Pois o tal do comunismo chega a um ponto que as igrejas serão fechadas, seremos proibidos de falar de Jesus. E isso eu creio que nenhum de nós queremos, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aplaudamos ao Senhor Jesus. Viva Jesus Cristo! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.